Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ai, beleza, obrigada. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Passaram bem a semana? Seguinte, galera, eu vou esperar só um pouquinho o pessoal entrar, aí logo em seguida eu já começo, tá? Tudo certo aí com vocês, né? Essa semana eu tive uns problemas com o áudio aqui do computador, meu fone. Então, se vocês, por favor, vocês perceberem que não tá saindo minha voz, vocês não estão me ouvindo, me avisa, por favor, imediatamente. Vou dar um jeito, tá? Bora começar então, pessoal? Seguinte, antes de dar continuidade ao conteúdo, de fato, bom dia, povo lindo. Bom dia, povo lindo, olha só. Antes de dar continuidade ao nosso conteúdo, eu vou fazer uma retomada do que eu falei aula passada, tá? Só uma pergunta, vocês pegaram o material, os slides? Tiveram acesso aos slides da semana passada? Se alguém puder responder para mim, por favor. Sim? Então, massa. Olha só, vou fazer uma retomada daqueles slides da aula passada rapidinho, só para vocês se localizarem, lembrarem do que a gente está falando. E aí, nós vamos continuar. Hoje é outro material. Eu mandei para o colégio, a escola vai disponibilizar para vocês também, tá bom? Então, olha só, seguinte. Na aula passada, né? Deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Na aula passada, vocês estavam vendo a análise sintática do período simples, né? Começaram a ver a análise sintática do período simples e, na verdade, vocês começaram a estudar esse conteúdo com a professora Ju, né? E aí, eu falei para vocês que eu iria fazer uma retomada, uma revisão, para que vocês conseguissem acompanhar. Primeiro, então, antes de mais nada, você tem que saber a diferença entre frase, oração e período, certo? Porque nós vamos analisar orações e períodos, então a gente precisa saber o conceito de cada uma. E depois disso, eu fiz a introdução à análise sintática do período simples. Eu falei para vocês que analisar o período simples não quer dizer que você vai analisar exatamente um período com um verbo só, né, uma oração só, não é isso que quer dizer, não. Quando eu tenho análise sintática do período simples, quer dizer que eu vou analisar os termos que formam uma oração, porque o período simples é formado por uma oração, ok? Então, a análise sintática do período simples vai estudar os termos que formam aquela oração. E esses termos são classificados como essenciais, que é por onde a gente começou, sujeito, predicado, integrantes, que são aqueles que passam a fazer parte da oração por exigência de algum termo, e os acessórios, ok? E depois eu comecei a falar sobre os termos da oração. Os essenciais, primeiro, são sujeito e predicado. Então, tanto na semana passada quanto nesta semana, nas aulas de hoje, nós vamos ficar concentrados aí em estudar os termos da oração, certo? No caso, os termos essenciais, primeiramente. E aí a gente vê o sujeito. Nós vimos que os sujeitos são classificados como sujeitos determinados, indeterminados e inexistentes. Que aí eu falei que é melhor classificar o sujeito como não classificar o sujeito, e sim a oração como oração sem sujeito. Os sujeitos determinados têm 3 classificações. Quais são? Simples, composto e oculto.
são chamados de determinados porque você sabe quem é, você consegue identificá-los dentro da oração. O sujeito oculto é diferente do indeterminado, lembra disso? Oculto, você consegue identificá-lo, você sabe quem ele é, só que está implícito. E o indeterminado, você não consegue identificá-lo. E o inexistente, que é o que constitui a oração sem sujeito. Ok? Depois disso, eu comecei a falar de predicação verbal. Falei que a predicação verbal, ela consistia em analisar a relação entre sujeito, verbo, verbo e complementos. E aí nós vimos que os verbos podem ser classificados como transitivos, intransitivos ou de ligação, certo? O que seria um verbo transitivo? É aquele verbo que exige um complemento, que transita na oração. E aí nós temos 3 tipos de verbos transitivos: direto, indireto e direto e indireto, ok? Depois, deixa eu ver aqui. Não falei disso aqui, não? Era isso que eu ia perguntar para vocês. Eu ia mostrar os slides no final e ia perguntar. Isso eu não falei ainda. Então, tá certo, né? Beleza. Então, eu fui até os tipos de sujeito. Eu encerrei lá com vocês os tipos de sujeito. Tá, ótimo. Eu ia mostrar para vocês o seguinte. Eu tô falando aqui, tô mostrando os slides, esperando ver até que hora vocês iam falar até onde eu fui. Porque eu me lembrava que eu não tinha terminado o material com vocês. Só que na sala de vocês eu não me lembrava onde eu tinha parado exatamente. Então, beleza, ótimo. Sendo assim, a gente vai começar a falar de predicação verbal, ok? Sujeito eu concluí, agora a gente vai para predicação verbal. Vamos voltar lá então. Seguinte, pessoal. Olha só. Quando se fala em predicação verbal, o que me preocupa não é vocês entenderem o que é predicação verbal. É que tem alguns alunos que, como eu já disse na aula passada, têm dificuldade em entender as nomenclaturas, né? E a predicação verbal vai consistir basicamente no quê? Em você analisar a relação entre o verbo e o sujeito e principalmente o verbo e o seu complemento. Então, a relação sujeito, verbo e complementos, ok? Então, olha só, amo futebol. Amo, quem ama, ama algo ou alguém, neste caso, futebol. Então, esse verbo amar, ele exige um complemento que é futebol. Na língua portuguesa, nós temos 2 complementos verbais que eu vou aprofundar, falar mais sobre eles hoje, que seriam objeto direto e objeto indireto. Então, quando a gente fala amo futebol, se a gente for analisar a predicação verbal, nós vamos ver que quanto à predicação, o verbo é transitivo direto, porque ele se liga ao complemento verbal sem preposição. Por isso, a gente chega à conclusão de que chama-se predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo e entre os verbos e os seus complementos. E aí, a partir da análise dessa relação, nós chegamos à conclusão de que, quanto à predicação, os verbos podem ser classificados como transitivos, intransitivos e de ligação. Qual a diferença entre eles, Raiza? Olha só, verbos transitivos, eles têm esse nome porque eles transitam na oração. Eles exigem um complemento. O transitar na oração quer dizer que ele estabelece relação com outros termos da oração. Ou seja, ele exige complemento. Verbos intransitivos, eles não transitam dentro da oração, ou seja, eles não vão exigir complemento. São verbos que geralmente conseguem manter o sentido da oração por si só. E os verbos de ligação, eles servem para ligar. O que eles podem ligar? Eles vão ligar o sujeito a uma coisa chamada de predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito, ok? Então, vamos lá ver um a um. Primeiro, verbo transitivo, como eu disse para vocês, ele existe quando existe a necessidade de complementar o sentido do verbo com outro termo. Ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Resumindo, verbos transitivos transitam na oração porque eles exigem complemento, ok? E aí nós vamos ter 3 tipos de verbos transitivos. Verbo transitivo direto, e esse código que eu coloco aqui na frente, pessoal, você pode usar, tanto que todo mundo se lembra desse conteúdo aí. Verbo transitivo direto, que é o VTD. Eu falo assim, quando se lembra, galera, não é que vocês se lembram de tudo, mas vocês com certeza se lembram de ter visto já essa nomenclatura, né? VTI, que é o verbo transitivo indireto, e VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, são
as siglonimizações que a gente tem aqui, a formação de sigla. O que seria um verbo transitivo direto? Bom, se ele é transitivo, quer dizer que ele transita na oração. Ou seja, quer dizer que ele exige um complemento. Só que ele tem uma característica. O verbo exige um complemento, só que é um complemento sem preposição. Ou seja, na regência do verbo, a gente vai perceber que o verbo não exige nenhuma preposição. Como assim? Olha só o exemplo. Eu comprei um carro. Para descobrir o sujeito, qual que é a pergunta que a gente faz? Quem, né? Quem comprou um carro? Eu. Eu, então, é o sujeito. Comprei um carro, gente. Tudo que sobra depois do sujeito faz parte do predicado. Então, o sujeito é eu e o predicado é comprei um carro. Ótimo. Vamos analisar a predicação do verbo agora. Se pedirem para vocês, por exemplo, analisar a predicação desse verbo. Comprei. Quem compra, compra algo, que no caso seria o quê? Um carro. Então, comprei é um verbo transitivo direto, um carro, objeto direto. Porque quem compra, compra algo. Eu não tenho preposição ligando o verbo ao complemento. Não há preposição aqui. Raiza, e o um? O um não é preposição, pessoal. Um é artigo. A preposição, gente, é uma palavra, né, que pertence a uma classe cuja finalidade é ligar palavras. Tanto que mais à frente, no próximo material, eu até coloquei uma tabela de preposições para quem tiver dificuldade, tá bom? Verbo transitivo indireto, né, o VTI, é um verbo que também exige complemento, por isso que ele é transitivo, só que com preposição. A única diferença é essa, porque o verbo transitivo direto e o indireto, os dois exigem complemento. Só que o direto sem preposição, porque ele se liga diretamente ao verbo, por isso que ele tem esse nome, e o indireto com preposição. Então, olha só. Eu preciso de um carro. Eu preciso. Quem precisa, precisa de algo, que no caso seria de um carro. Preciso é um verbo transitivo indireto e de um carro, objeto indireto. Tá vendo que esse objeto indireto, ele foi introduzido por uma preposição? Então, isso vai fazer com que a relação entre o verbo, que é o preciso, e o seu complemento, que é um carro, seja considerada uma relação indireta, intermediada pela preposição. Tudo bem? E aí, o último tipo de verbo transitivo que a gente tem é o direto e indireto, né? Ou verbo bitransitivo, também pode ser. Bi vem de quê? Dois, né? Então, o verbo que apresenta bitransitividade, na verdade, é um verbo que vai exigir dois complementos, sendo que um vai ser objeto direto e o outro vai ser objeto indireto. Então, olha só, o verbo transitivo direto e indireto, ele exige quando, né, a bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação, ou seja, a relação de dependência com seus complementos, ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai apresentar objeto direto e objeto indireto. Uma pergunta que sempre surge aí no verbo bitransitivo. Vocês podem estar se perguntando, professor, eu posso ter dois objetos diretos? Não. Posso ter dois objetos indiretos? Também não. É sempre um direto e o outro indireto. Eles podem inverter a posição dentro da oração, mas é sempre um direto e o outro indireto, tá? Então, olha só. Minha mãe deu um carro ao meu pai. Presta atenção. Para descobrir o sujeito, pergunta para o verbo. Quem deu um carro ao meu pai? Minha mãe. Minha mãe é o sujeito. Deu um carro ao meu pai é o nosso predicado. Deu. Quem dá algo, que é um carro, a alguém, que seria o meu pai. Então, quer dizer que esse verbo, ele é um verbo bitransitivo, porque ele exige dois complementos, né? Ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. Quais são esses dois complementos? Um carro e ao meu pai. Um carro é objeto direto, porque não há preposição aqui no início, introduzindo o objeto. Agora, ao meu pai, vai ser objeto indireto, por quê? Porque é um complemento verbal introduzido pela preposição a, ok? Como eu disse para vocês, sempre vai ser um objeto direto e o outro vai ser um objeto indireto. Agora é o seguinte, Raiza, tá, eu entendi que não poderia ser dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Márcia, isso eu entendi. Mas pode inverter a posição dos objetos? Pode, a gente faz isso. Então, você poderia fazer, por exemplo, minha mãe deu ao meu pai um carro. Tranquilamente, você pode fazer a inversão entre os objetos, tá? Raiza, tem macete de pergunta também, igual a gente faz com o sujeito? Tem como eu perguntar? Tem. Como assim perguntar?
Por exemplo, para descobrir o sujeito, você pergunta quem deu um carro ao meu pai? Ou quem precisa de um carro, né? Você pergunta para o verbo quem. Agora, se você quiser saber o objeto, você vai perguntar o quê? Por exemplo, eu preciso. Precisa de quê? Você vai perceber que na própria perguntinha aparece a preposição de. Minha mãe deu o que a quem? Certo? Você faz essas perguntinhas. Eu comprei. Comprou o quê? Então, a pergunta que você pode fazer, se a gente for analisar... Opa, eu quase derrubei o computador agora, porque eu sou muito delicada. Olha só, para descobrir o sujeito, você pergunta quem, né? E para descobrir o objeto, direto ou indireto, você pergunta se o objeto for indireto, a preposição vai aparecer na própria pergunta, né? Eu gosto de que ou de quem, né? Eu entreguei o que a quem. Então, se você fizer essas perguntas, você vai descobrir o complemento. Tudo bem? Esses seriam os verbos transitivos. Só uma pergunta sobre verbo transitivo, pessoal. Alguma pergunta, análise, observação por enquanto? Tranquilo? De boa, então? Continuar. Então, além do verbo transitivo, nós temos o verbo intransitivo. Bom, se o verbo transitivo é aquele que transita na oração, e ele vai transitar na oração porque ele exige um complemento, né? Que aí vai ser ou o objeto direto ou o objeto indireto. O verbo intransitivo, Raiz, ele vai fazer o quê? Ele é um verbo, ó, lembra, prefixo in significa não. Ele não vai exigir complemento, ok? Então, o verbo é intransitivo quando possui sentido completo e não necessita de nenhum trânsito para um outro termo da oração, ou seja, não exigem complemento. Os verbos intransitivos de um modo geral. Agora, vamos conversar um negócio aqui que eu acho interessante pensar. O verbo intransitivo, ele não exige complemento e tem um motivo para ele não exigir. Qual o motivo para ele não exigir complemento? Ele tem sentido completo. Porque o que acontece? Os verbos transitivos, eles exigem complemento, eles estabelecem trânsito na oração, por qual motivo? Porque eles precisam complementar o sentido deles. Agora, o verbo intransitivo não precisa complementar o sentido, tá? Então, olha só os exemplos. Meu irmão voltou. Qual é o verbo? Voltou. Para descobrir o sujeito, pergunta quem? Quem voltou? Meu irmão? Meu irmão é o sujeito. E voltou vai ser o predicado. Galera, quem volta, volta. O verbo é intransitivo. Você não pergunta volta o quê? Quem volta, volta. O verbo não exige complemento. Então, ele vai ser chamado de verbo intransitivo. É muito comum, pessoal, é muito comum, a gente ainda vai estudar isso, mas eu já vou adiantar algumas coisas. É muito comum que a gente use, depois de verbos intransitivos, adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, eles acompanham o verbo e eles acabam modificando a ideia do verbo, dando noção, por exemplo, de tempo, de modo, de lugar. Mas é importante ressaltar, eles não são complementos do verbo, tá? Eles não complementam verbos. Eles são apenas termos que vão modificar o verbo. Então, por exemplo, meu irmão voltou à noite. Vocês viram que eu acrescentei esse à noite? É um adjunto adverbial de tempo. Mas por que não pode ser um objeto, professora? Não é nem objeto direto e nem objeto indireto, porque o verbo voltar não exige o à noite como complemento. Eu coloquei esse à noite apenas para acrescentar uma informação. Eu poderia colocar mais informação aqui, ó. Meu irmão voltou à noite com a amiga. O meu irmão voltou à noite, Renan. O nome do meu irmão é Renan, eu tô pensando nele. Meu irmão voltou à noite com a garota, com a amiga. Aí eu teria dois adjuntos adverbiais. Então é comum que quando a gente tem um verbo intransitivo, nós usemos adjuntos adverbiais aí para modificar o verbo. Tudo bem? Olha o segundo exemplo. A criança nasceu em Goiânia. Olha só, quem nasceu em Goiânia? A criança. Isso eu descobri o sujeito, ó. Quem nasceu em Goiânia? A criança. E aí, nasceu em Goiânia é o predicado. Nasceu. Gente, quem nasce, nasce. O verbo é intransitivo. Ele não exige complemento. Em Goiânia vai ser uma expressão adverbial que passa ideia de lugar. Mas se eu simplesmente quisesse escrever a criança nasceu, também ficaria correto. Quem nasce, nasce. O verbo é intransitivo, tudo bem?
Agora, pessoal, uma coisa que é importante, muito, muito importante você saber e a gente ressaltar. Predicação de verbo não é fixa, né? A transitividade não é fixa. Por exemplo, se um verbo é transitivo direto, professora, quer dizer que ele sempre vai ser transitivo direto? Não. Se um verbo é intransitivo, quer dizer que ele é sempre intransitivo? Não, gente. Isso vai variar dependendo do contexto, dependendo do uso. Então, se você pensar, professora, eu vou decorar quais são todos os verbos transitivos ou todos intransitivos, não vai funcionar, tá, pessoal? Porque a gente avalia a transitividade pelo contexto. Por isso que qualquer prova de vestibular, se cobrar predicação verbal, né, para você saber se o verbo é transitivo, intransitivo, você precisa de contexto, tá bom? E aí, por último, quanto à predicação, o verbo pode ser classificado como verbo de ligação. Pessoal, como o próprio nome fala, o verbo de ligação ele serve para ligar termos, ok? Mas ele vai ligar o quê, Raiza? Quando o verbo é de ligação, primeiro ele vai indicar o estado do sujeito, esse é o ponto principal inicialmente, e o papel dele é de ligação porque ele liga as características do sujeito ao próprio sujeito. Essas características do sujeito vão ser chamadas, pessoal, de predicativo do sujeito. Então, existe verbo de ligação quando ele indica o estado e liga características, que são o predicativo do sujeito, ao sujeito, estabelecendo entre eles, ou seja, o sujeito e as características, certos tipos de relações. Como assim certos tipos de relações? Porque o verbo de ligação ele pode indicar um estado. Só que ele pode indicar, por exemplo, um estado permanente, um estado transitório, né? Isso vai depender do verbo de ligação que você vai utilizar. Ó, Mariana parece brava. Quem parece brava? Mariana. Mariana é o sujeito, parece brava é o predicado. Esse predicado, parece brava, é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, ok? Por quê, Raiza? Presta atenção. O parece está ligando o sujeito, que é a Mariana, ao predicativo do sujeito, que é brava. Então, não se esqueçam, o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito dentro do predicado, ok? E aí o verbo de ligação é chamado assim porque o papel dele é só ligar esse sujeito a essa característica. Os cães são carinhosos. Quem são carinhosos? Os cães. Os cães é o sujeito e são carinhosos é o predicado. São carinhosos é o predicado. São vai ser um verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito cães ao predicativo do sujeito carinhosos. Tudo bem? E aí, por exemplo, no caso dos cães, eu posso falar que o são, é um verbo de ligação que está indicando um estado que parece ser mais permanente, né? O parece pode ser um estado momentâneo. Então, quando ele fala certos tipos de relações, é porque o verbo de ligação, dependendo do verbo que você usa, ele vai indicar uma circunstância, uma situação diferente, tá? Posso dar um exemplo de um verbo com predicação diferente? Posso, demais. Olha só, me pediram para eu dar um exemplo de um verbo que pode ter predicação diferente dependendo do contexto. Ó, por exemplo, se eu pego e falo, as pessoas com certeza já devem ter ouvido falar, até tem o poema que fala amar, verbo intransitivo, né? O amar, dependendo da oração que você usa, ele pode ser um verbo intransitivo, sem complemento. Mas se eu viro para você e falar, nossa, gente, eu amo chocolate. Aí, nesse caso, o verbo amar, ele vai ser um verbo transitivo direto, porque quem ama, ama algo ou alguém. Isso aí poderia ser um exemplo. Se eu pego e falo, deixa eu pensar aqui, eu como. Parabéns, né, Raiza? Eu como, verbo intransitivo, porque tem sentido completo. Mas aí se eu pego e falo, eu como laranja todos os dias, eu como, sei lá, melão todos os dias. Aí, nesse caso, o verbo é transitivo direto, porque quem come, come algo, que seria, no caso, o melão. Eu como melão todos os dias. Por isso que eu falei que vai depender do contexto, tá? Então, toda vez que perguntarem sobre predicação verbal para vocês, vai depender do contexto. E daqui a pouco, deixa eu só ver como é que é o seu nome, Sângela, daqui a pouco eu vou dar um exemplo até com o verbo de ligação. Tem verbo que a gente, às vezes, trata, acha que todos são de ligação, né? Mas não, dependendo do contexto, ele pode mudar a predicação, ok?
Só um segundinho que eu já dou esse exemplo também. Então, olha só. O verbo de ligação, resumindo, ele é um verbo que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a característica do sujeito dentro do predicado, tá? Então, mais uma vez, eu falo porque eu tô insistindo, persistindo, porque eu sei que os meus alunos confundem. Se perguntarem para você, qual, por exemplo, Mariana parece brava nessa oração. Qual o sujeito? Mariana. Qual é o predicado? Parece brava. Qual é o predicativo do sujeito? Brava. E parece um verbo de ligação. Então, o predicativo do sujeito é uma coisa que está dentro do predicado, que faz parte do predicado. Eu estou falando porque eu sei que os nomes são meio parecidos, então eu sei que tem uma galera que confunde, tá? E aí eu coloquei uma observação seguinte, presta atenção no que eu vou falar. Quais são os verbos de ligação? Os verbos de ligação geralmente são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, viver, andar, certo? Só que você tem que tomar cuidado, porque como eu disse, esses verbos geralmente são de ligação, mas, como eu disse, a predicação não é fixa, então vai depender do contexto. Então, me ajuda aqui. Se eu falo, vou pegar o exemplo do andar. Se eu falo para vocês assim, eu andei pela rua. Eu andei pela rua. Vocês acham que ele é um verbo de ligação, um verbo transitivo ou um verbo intransitivo? O que vocês acham? Eu andei pela rua. Transitivo, intransitivo ou de ligação? Gente, conversa comigo. Eu ando tão carente. Fala comigo, por favor. E aí, gente? Eu andei pela rua. Intransitivo, perfeito. Intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque o andar aí, vocês concordam comigo que ele está indicando uma ação, né? Então, por exemplo, se eu falo, eu ando pela rua, eu andei pelo shopping, eu andei na casa, né, pela casa. Quando você tem essas construções, você tem verbo intransitivo, porque quem anda, anda, né? O anda como sinônimo de caminhar. Aí ele é um verbo intransitivo, ok? Agora, se eu vir para você e falar assim, nossa, gente, eu ando desanimada, ou então, nossa, eu ando cansada. Nesse caso, o andar continua sendo intransitivo? O que vocês acham? Se eu falo, eu ando cansada, eu ando feliz, eu ando triste. Nesses casos, continua sendo intransitivo? O que vocês acham? Verbo de ligação. Não, aí ele, perfeito. Aí ele passa a ser um verbo de ligação. Porque se eu pego e faço, eu ando feliz, eu ando triste, o papel do ando é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, ok? Que no caso, vamos pegar o exemplo, eu ando feliz. Aí eu é sujeito, ando, verbo de ligação, feliz, predicativo do sujeito. Então, eu te dei exemplos agora que mostram que o verbo andar, por exemplo, pode ser intransitivo e pode ser de ligação. Vai depender do contexto, tá bom? Exatamente, verbo de ligação. Galera, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu estava mais iluminada a aula passada. É porque eu uso o ring light, só que eu o deixei, eu estou me mudando, eu deixei ele em outro lugar. E aí o seguinte, eu queria saber de vocês uma coisa. Eu precisava usar aqui o quadro, mas, por exemplo, eu escrevi o quem e o que. Vocês estão enxergando ou não? Porque eu queria escrever uma coisa no quadro, rapidão. Vocês conseguem enxergar? Sim? Vou escrever grande, tá? É porque a luz ajuda, né? Só que eu tô sem a luz agora. Desculpa, pessoal, que eu tô com alguns probleminhas. Vou tentar escrever aqui, de qualquer forma eu vou falar, tá, pessoal? Então não vai ser difícil de entender, não. Vou dar um outro exemplo para vocês, com essa parte da predicação também. Antes de continuar, só uma coisinha. Deixa eu ver aqui.
Sângela, você está conseguindo entender os exemplos que você havia me perguntado sobre o fato de você ter o mesmo verbo com predicação diferente? Tá dando para ir de boa? Beleza, então. Então, olha só. Vou colocar em preto, que eu acho que fica mais fácil para enxergar. Vou colocar um outro exemplo semelhante com a questão do verbo de ligação. Eu estou feliz. Eu estou em casa. Peguei bem simplesinho, mas é só para vocês acompanharem mesmo. Você tem eu estou feliz, eu estou em casa. Pergunta, vocês acham que nos dois casos o estou... Vocês acham que nos dois casos o estou é verbo de ligação? O que vocês acham? Nos dois casos o estou é verbo de ligação? Não, né, gente? No primeiro caso, vocês acham que o estou é o quê? Transitivo, intransitivo ou de ligação? De ligação. Por que ele é de ligação? Ele é um verbo de ligação porque o papel dele é ligar o sujeito, eu, a característica do sujeito que seria feliz. E eu já disse para vocês que essa característica do sujeito a gente chama de predicativo do sujeito, ok? Agora, olha esse segundo exemplo. Eu estou em casa. Ele não é verbo de ligação, vocês já sacaram isso. Mas eu quero saber de vocês. Se ele não é de ligação, ou ele tem que ser transitivo ou intransitivo. E aí, vocês classificariam como transitivo ou como intransitivo? O que vocês colocariam? Transitivo? Mas aí, então, o em casa seria o objeto, complemento, é isso? Não é transitivo, pessoal, ele é intransitivo, tá? O que acontece, pessoal? O estou aqui, ele é um verbo intransitivo. Deixa eu explicar o porquê. Só que ele é um intransitivo, tipo assim, ele não é claramente intransitivo, só que, primeiro, ele não pode ser de ligação, porque ele não está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Em casa não pode ser característica do sujeito, concorda comigo? Então, em casa não é característica do sujeito. Então, já elimina a possibilidade dele ser de ligação. Para ele ser transitivo, ele tinha que exigir um objeto. E eu não posso falar que o estou, gente, exige objeto. Não tem condições de falar isso. Porque, na verdade, o em casa, ele é um adjunto adverbial de lugar. Lembra que eu falei que os adjuntos adverbiais são aquelas expressões que indicam circunstâncias de tempo, de modo. Neste caso, ele indica a ideia de quê? Lugar, certo? Então, a única coisa que restou como classificação é de verbo intransitivo. Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês, que às vezes pode ser uma dificuldade. Tem muita gente que chama o verbo estar nessa situação de verbo locativo, tá? Locativo, porque ele passa a ideia de lugar, ok? Então a gente usa muito o verbo estar para indicar a ideia de lugar. Por exemplo, eu estou em casa, eu estou no shopping, estou na festa, estou na feira. Então, quando você tiver o verbo estar seguido de um adjunto adverbial de lugar, professora, eu não vou lembrar desse nome adjunto adverbial de lugar. Mas lembra, uma expressão que passa ideia de lugar, o verbo estar não será um verbo de ligação, ele será um verbo intransitivo. Gente, deu para entender isso aqui? Sim, Sângela, ele fica sem sentido. Porque o que me perguntaram aqui? Eu acho que vocês estão vendo. Professora, mas se colocar só eu estou, fica sem sentido na oração? Fica. E eu super concordo com vocês, Sângela. Só que você tem que pensar o seguinte. Neste caso, o verbo é intransitivo, porque ele não consegue, a gente não consegue encaixá-lo na circunstância de verbo de ligação e nem na circunstância de verbo transitivo. Porque se você fala para mim que ele é transitivo, eu tenho que ter um objeto, seja ele direto ou indireto, certo? Então, nesse caso, eu não conseguiria fazer essa construção, tá? Aí, se eu fizesse, então, o quê? Se eu dissesse, eu estou com fome, e vocês acham, gente, que aí se eu escrevesse, eu estou com fome, passaria a ser transitivo ou também seria intransitivo? Me deram um exemplo, eu estou com fome, vocês acham que passaria a ser transitivo ou continuaria sendo intransitivo? O que vocês acham?
Eu estou com fome. Passaria a ser transitivo ou continuaria sendo intransitivo? Ninguém, gente? Ele continuaria sendo intransitivo, tá? Eu queria ver o que vocês falavam. E aí, o com fome seria uma expressão adverbial de modo, tá? Então, é muito comum você ter o estar com essa função que não é de ligação. Caso isso ocorra, ele vai ser um verbo intransitivo, tudo bem? Mas eu quero que vocês entendam, ele é um verbo intransitivo não é porque claramente ele é um verbo que não existe complemento. Não é por isso, é meio que por eliminação. Como ele não se encaixa nos demais casos, ele vai se encaixar no grupo dos intransitivos, tudo bem? Aí me perguntaram o seguinte, então nem sempre quando o verbo existe complemento, ele é transitivo. Como assim? Então nem sempre quando o verbo existe complemento, ele é transitivo. Você pensou em quê? Você está falando porque o em casa é o complemento exigido pelo verbo? Quem pergunta? A Sângela. Não, na verdade, você não pode falar que isso aqui é complemento, tá? Tanto que eu falei, isso aqui é um adjunto adverbial. Por que isso aqui não é um complemento, professora? Isso não é complemento porque ele não está aqui por exigência do verbo em si. Ele está aqui para indicar uma circunstância de lugar. É igual, deram um exemplo, eu posso colocar, eu estou em casa. Se eu colocar, eu estou com fome, em vez de ter ideia de lugar, eu vou passar a ter uma ideia de quê? De modo. Então, eu sei que é muito esquisito pensar nisso, pensar nessas construções, mas eu não posso, com o verbo estar aqui, falar que ele é transitivo, porque a expressão que vem depois não é objeto. O verbo que é transitivo, pessoal, ele exige uma expressão que vem depois, que é chamada de objeto. Ou objeto direto ou objeto indireto. Essas são as duas coisas que são chamadas de complementos verbais. Se o verbo vier associado a qualquer outra expressão, como, por exemplo, o adjunto adverbial, ele não pode ser mais chamado de verbo transitivo. E aí, pessoal? Tá indo? Não? Tá de boa? Deu para entender? Se não, eu dou mais exemplos e explico. Só que eu preciso que vocês falem para mim. Tá tranquilo? Pode falar, de boa, tá? E fiquem tranquilos que a gente vai ver mais um monte de exemplo com adjuntos adverbiais, tá? A gente vai ver adjunto adverbial, vou dar uma aula especificamente sobre esse assunto, tá? E aí o seguinte, justamente que a gente está discutindo sobre esse assunto, meu tempo está acabando, mas eu só vou mostrar para vocês. Olha só. Seguinte, nosso próximo tópico, né? A gente já vai começar por aqui na nossa próxima aula de hoje, que são os complementos verbais. Vocês têm que tomar cuidado, como eu disse, para não confundir adjunto adverbial com complemento verbal. Os dois são ligados ao verbo, só que o complemento nominal, o complemento verbal, ele é um complemento exigido pelo verbo. Isso eu vou explicar direitinho para vocês hoje ainda. E o adjunto adverbial, ele é um termo que vem para modificar o verbo, tudo bem? E na língua portuguesa nós temos dois tipos de complementos verbais. Na hora que falar em complemento verbal, você tem que saber que são somente dois. Quais são? Objeto direto e objeto indireto. Esses dois são os complementos verbais que existem na língua portuguesa. Falando em complemento verbal, objeto direto e objeto indireto. Adjuntos adverbiais não complementam o verbo. Adjuntos adverbiais modificam o verbo. Então, pensa. Objeto direto e objeto indireto complementam o verbo. São complementos verbais. E, no caso, adjunto adverbial modifica o verbo, ok? Pessoal, vou parar por aqui, senão não dá tempo nem de eu me despedir de vocês, tá bom? Próxima aula, então, de hoje, nós continuamos a partir dos complementos verbais. Muito obrigada por participar. É ótimo, adoro que vocês perguntem, que aí eu tenho uma noção melhor do que está entendendo ou não, tá bom? Beijo, pessoal. Até daqui a pouquinho, então.